O difícil é a gente interromper o louvor e a adoração, não é? Bem falou o pastor Estevão, quando disse que nós estamos vivendo algo diferente. Há uma atmosfera diferente. Vocês estão sentindo? Ela é leve, ela é gostosa, ela nos traz esperança. Ela nos mostra horizontes mais promissores. E como é gostoso, olha, eu digo para vocês, como é gostoso e bom nós vemos os nossos jovens aqui. Terça-feira à noite, estão todos aqui. Isso é muito bom demais, como diz o mineiro, né? Isso é bom demais. Eu queria que todos os jovens ficassem de pé, todos os jovens. Eu já estou de pé. Glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Amém. É gostoso ver vocês aí, irmãos, ver vocês aí fortes e firmes no Senhor. Amém? Deus abençoe vocês e obrigado por vocês estarem sendo obedientes à voz do Senhor Jesus. Vocês são as coisas mais lindas do mundo. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Nós vamos orar. Ó Pai Santo, hoje à noite nós estamos fechando, Pai, um círculo muito especial, que mostra, ó Deus, uma trajetória que vem nos trazer a ver o lugar onde o Senhor está nos conduzindo. E hoje à noite, Espírito Santo, nós queremos te pedir que o Senhor venha nos dar forças para podermos, ó Deus, viver cada palavra que está nesse livro sagrado, para viver, Deus, de forma prática aquilo que Tu nos ensina, para que possamos, ó Deus, de forma muito poderosa, vencer o inimigo e sermos vitoriosos, ó Deus, no chamado que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Aleluia. Sábado à noite, nós iniciamos falando aos irmãos que a perfeição é algo possível para todo crente. Pastor Estevão estava dizendo que, né, dessa atmosfera gostosa que nós estamos vivendo, e nós somos abençoados. Eu me sinto assim privilegiado por Deus de trabalhar ao lado de esses homens pastores dessa igreja. São tudo bonitos, todos bonitos. Ele me lembra muito aquele corinho da escola bíblica dominical. Um é pequenino e o outro é tão grandão. Um é delgadinho e o outro é gordão. Mas não tem problema, nós somos uma diversidade nesse mar da vida. E eu digo para vocês que com certeza Deus usa a todos. E como é gostoso nós sabemos que existem promessas, e que as promessas nos apontam para uma vitória certa, porque em Cristo Jesus tudo é sim. Porque quando a gente se coloca no meio de tanta gente, a tendência nossa é dizer assim: quem sou eu? O que eu significo no meio de tanta gente importante? Mas a promessa vem para você, e ela diz assim: você é a residência do meu Espírito. Você é a pupila dos olhos de Deus. Então, todos os benefícios, toda sorte de bênçãos celestiais estão em Cristo Jesus, que está em você. Isso nos diz que eu sou mais que
vencedor. Eu sempre costumo dizer, rapaz, olha, não fica aí tão elevadinho não com sua beleza, porque você só pode ser bonito porque eu sou feio. Exatamente, porque nós comparamos coisas com coisas, porque se não existe pessoa feia, você não saberia quem era o bonito, então eu sirvo para alguma coisa. Não é verdade? É lógico que tem gente que é mais sábio e quer emagrecer em 1 segundo. Como? Ele coloca-se perto de 5 pessoas mais gordas do que ele e tira uma foto. Ele se acha pessoa magra, mas ele está se iludindo. Nós temos que saber a verdade, e a verdade nos liberta. E a verdade que nós dissemos para vocês é esta: Deus está nos colocando num caminho, numa trajetória de grande vitória. Ele vai nos conduzir àquilo que Ele disse que nos conduziria. Por isso que nós estamos agora trazendo vocês. E eu estou feliz, porque hoje à noite a igreja está cheia. Ela está representativa aqui, hoje à noite. E nós temos que vermos juntos os desafios que esse caminho nos apresenta. Não vai ser fácil. Não significa que nós não vamos ter obstáculos pela frente. Significa que em alguns momentos nós vamos estar juntos uns dos outros, nos ajudando uns aos outros, mas todos chegaremos. Deus tem coisas maravilhosas para nós. Mas eu quero dizer para vocês que, olha, você nunca vai pegar uma vasilha suja e utilizá-la. Você primeiro tem que limpá-la, amém? E depois de limpá-la, você vai utilizá-la. É assim que é. Então Deus tem para nós um tempo de purificação, vai ter tempos de muita oração, de muita glória. Nós vamos começar a entender coisas que vocês nunca viram antes, porque esta é a promessa de Deus para nós. Então juntos venceremos. E eu fico feliz, porque você está firme e forte, e resolutos a prosseguirem na verdade da palavra de Deus. Então a perfeição é possível para todo crente, amém? Mesmo para mim, pastor, para você também, mesmo para você. Você é tão especial quanto o outro. Quem tem mais de 3 filhos aqui? Levante a mão. Só um? O que está acontecendo com essa igreja? Hein? Vou diminuir. Quantos tem mais de 2? Ah, agora melhorou. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês tivessem 10 filhos, se você tivesse 10 filhos, você amaria um mais do que o outro? Você ficaria triste se um morresse, mas eu ainda vou ficar com 9? Não. Deus ama. Deus é amor. Ele nos ama. E para Ele, um só seria motivo dele vir aqui e morrer na cruz, por Ele. Isso é coisa que a gente precisa entender na palavra de Deus. Isso precisa ser revelado ao nosso espírito, porque quando você entender o amor dele, você vai entender o que significa para Ele a sua vida. Então, a perfeição é possível para todos. Além de ser possível para todos, nós falamos que ela é uma promessa de Deus para todos. Aleluia! É uma promessa de Deus. E também a perfeição tem a ver com uma obra completa do Espírito Santo em nossas vidas. Aquele que é poderoso para guardar a promessa, vai fazer. Aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará. Ele vai concluir. Ele é poderoso para finalizá-la até a volta de Jesus nos ares. Então, não, fiquem tranquilos. Não, deixa eu voltar. Tiro o não. Fiquem tranquilos, porque o Espírito Santo está cuidando de nós. Ele vai nos completar, Ele vai nos deixar prontinhos para subir com Jesus nos ares. No domingo, nós falamos que a perfeição acontece
através de um caminho a ser percorrido ao lado do Espírito Santo. Como é bom a gente ter o Espírito Santo próximo da gente. Quantas vezes, eu não sei se vocês, com certeza todos vocês têm experiências com o Espírito Santo, mas quantas vezes você esteve em algum momento da tua vida e você disse: Espírito Santo, me ajuda. E Ele te ajuda. Ele tem poder, Ele faz coisas que você não imagina. Uma vez eu estava na fila de um banco, era naquela época que ainda podia fumar nos bancos, e o rapazinho da frente começa a fumar. Só que o ar do banco, que estava entrando ali no banco, entrava por aqui, vinha por baixo, subia aqui. E eu cheirando aquele negócio. Eu disse: Senhor, primeira coisa, não me deixe ter raiva dele, porque senão eu posso esmagar o cigarro na boca dele. Segunda coisa, tira o cigarro dele, Senhor, que ele apague esse cigarro, em nome de Jesus. E foi incrível. Eu terminei a oração, ia passando um homem lá, eu disse: ei, o Harold, ei, você fuma? Fuma, leva com você. O cara foi levar o cigarro. Coisa simples. Mas essa é a vida com Deus, é assim que a gente vive com o Senhor. É gostoso. A todo instante Ele diz: eu estou presente, eu sou a resposta de todas as coisas. E é isso que Deus quer desenvolver conosco durante esse ano. Ele quer desenvolver um relacionamento de intimidade. Ele quer que você conheça Ele como uma pessoa santa, poderosa, uma pessoa que está em você para tudo que você precisar. O Espírito Santo está lá. E nós vamos enxergar esse ano como que Ele atua, como Ele age nas nossas vidas. Nós vamos poder ver. Eu fico assim encantado com vocês, moços, porque na idade de vocês Deus me deu experiências muito gostosas com o Espírito Santo. E também o inimigo quis me levar para longe. Quase me arrastou, viu, irmãos? Quase me arrastou. Andei dando trabalho aí. Dei uns trabalhinhos. Mas Deus me consertou na hora certa. E hoje eu estou aqui, porque o Senhor me sustentou. Por isso, quando eu olho para vocês, eu só vejo coisa boa. Só vejo coisa, importante na vida de vocês, porque o Senhor ama vocês. Então, veja, nós temos um caminho a percorrer, nós falamos isso. Esse caminho será um caminho de glória, de fé em fé, de glória em glória, crescendo diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Segunda coisa que nós falamos no domingo foi: um caminho tem os seus checkpoints. Lembram-se? Nós dissemos: olha, tem isto aqui, e você vai entendendo que você está no lugar certo. E dissemos que o caminho da maturidade, a entrada no reino de Deus, ela é marcada por manifestações poderosíssimas de Deus em nossas vidas, que estampam em nós o caráter de Cristo. E vai ser visível. A única possibilidade de alguém enxergar Deus é através da tua vida, sabia? Por isso que a Bíblia diz que nós vemos o Senhor como que por um espelho. Aleluia! Então Ele se manifesta em você. E nós vimos que a virtude, a fé, a virtude, o domínio próprio, a esperança, a piedade, a fraternidade, o amor, são o quê? São as manifestações de alguém que está sendo tomado pela natureza divina. Alguém que está totalmente mergulhado na natureza divina, que tem e compartilha com essa natureza divina, porque toda a promessa de Deus em Abraão não foi para os filhos, mas para o Filho, e nós somos o quê? Coparticipantes com Ele, de toda a herança de Deus para a nossa vida, aleluia! Isso requer o quê? Intimidade com o Espírito Santo, isso requer que nós estejamos com o Espírito Santo. Então, nós vamos entender isso, porque nós vamos ver nossas mudanças, vai haver mudanças fortes. Eu me lembro uma certa ocasião, não façam isso, viu, jovens? Não, está proibido de imitar o pastor nessa área. Vocês prometem? Senão, não conto.
Sim ou não? Vocês não vão me imitar nessa área. Tá bom, então vou contar. Eu deixei um domingo, era tempo de acampamento. Eu deixei o acampamento da igreja e fui para acampar. Meu pai deve ter ficado arrasado comigo. Mas eu botei meus amigos no carro e fui para uma praia. Cheguei lá na praia, estava no meu carro, mas as barraquinhas, armamos a barraca, não tinha ninguém. Era assim, próximo 7 e pouco da noite, a gente arrumou a nossa barraca, estava ali, naquela época você acampava na beira do mar, né? Então, estava lá. Aí, de repente, chega um carro, um Dodge Dart, com um homem e 5 meninas. Eu digo, perfeito. Aí ele diz assim, moço, tem lugar bom para acampar aqui? Aqui. Aí desceu, e aqui é bom mesmo, aqui, rapaz, aqui é o melhor lugar, a gente acampa aqui todo ano. Não está mentindo. Aí pararam lá, arrumamos a barraca lá, das meninadas. A coisa estava maravilhosa, rapaz. Tudo que a gente queria. Foi a primeira vez e a única vez que eu bebi uma caipirinha na vida. Porque ficou aquele negócio, o cara me chama do lado e diz para mim assim, ó, rapaz, eu vim com minha namorada para cá, mas a mãe dela disse que só deixava ela vir comigo se viesse as outras irmãs. Você cuida das irmãs? Eu digo, com muito prazer, pode deixar comigo. Isso não é problema. Eu vou fazer um negócio com você. Tudo que a gente beber, tudo que se comer agora é por minha conta. Eu sou dono de um supermercado lá em Poços de Caldas e você pode ficar tranquilo que tudo é por minha conta. Isso melhorou ainda mais, pode deixar. E aí, meu querido, naquela noite, a roda da coisa começou lá, já tinha barraca para todo lado, você não conseguia enxergar aquela areia. E então, vieram as caipirinhas que eu nunca tinha tomado na vida. E eu comecei a tomar uma, tomei 2, tomei 3. Estava tudo bem, até que um jipe atola e nós vamos lá fazer uma boa obra de desatolar o jipe. Eu levantei, dei 2 giradas e caí com o cara no chão e eles tiveram que me desatolar. Eu nunca vi um negócio daquele. Nós ficamos ali, nos divertimos. Chegou no último dia. Eu estava na fila para o banheiro de um camping. E de repente eu caio desmaiado. E quando eu acordei, eu estava próximo, deitado no colo de uma médica, e ela cuidando de mim. Você está melhor? Eu digo, não estou não. Estou sem café. Não tinha dinheiro mais para comprar o café. Ela disse, não, mas eu vou te dar um cafezinho. Eu disse, tão bom, vai melhorar. Ela me deu um café. Nós saímos, e ali, quando eu estava ali, na hora de se despedir, uma daquelas moças chegou para mim e falou assim, eu quero te fazer uma pergunta, e uma coisa só. Eu disse, pois não. Ela diz assim, você bebeu, você dançou com a gente se divertiu aqui na praia juntos, mas tem uma coisa que eu quero que você me responda. Que brilho é esse nos teus olhos que eu não vejo nos olhos de outros? E eu tive que baixar minha cabeça e não tive autoridade para dizer que seria o brilho do Espírito Santo. Fiquei envergonhado. Nunca mais. Eu deixei a igreja por qualquer outro acampamento. Deus fala conosco. O Espírito Santo está conosco. Eu creio que naqueles 4 dias Ele intercedeu por mim diante do Pai. E por causa disso eu estou aqui. Não foi a condenação, foi a intercessão dEle que me salvou. E por aí eu tive outras experiências, o diabo querendo me levar para o mundo, para me tragar. Mas eu também sei a experiência que passei com minha mãe,
porque quando ela preparava a minha mala para ir para os Estados Unidos, ela colocou uma Bíblia. Foi a última coisa que minha mãe colocou na minha mala, foi uma Bíblia. Aquela Bíblia com cantor cristão, dessa grossura aqui, ó, com cantor cristão. Ela disse: meu filho, você está indo para um lugar, e eu não sei o que vai acontecer com você ali, mas eu quero te dizer uma coisa: no dia em que você estiver triste, com saudade de casa, querendo voltar, você pegue esta Bíblia, Deus vai falar com você. Foi assim que ela me disse. E foi exatamente isso que aconteceu, depois de uma noite que eu saí para celebrar um aniversário meu, e caí na besteira de beber novamente, e eu fiquei totalmente embriagado, e eles me trouxeram arrastando para dentro do meu quarto. No dia seguinte eu estava com uma como é que chama esse negócio? Vocês sabem? É isso aí, ressaca. Eu não sabia nem o que era isso. Eu vomitava a manhã inteira, eu vomitando. Meus amigos haviam ido, porque era um dia era uma semana de feriado prolongado. Eles foram para casa e eu praticamente fiquei sozinho naquele campus, sem um carro para sair. Eu estava com saudade de casa, não tinha telefone celular, não tinha WhatsApp. Era um negócio lá que você pegava no orelhão, falava com uma mulher, ela ficava fazendo ligação, e depois de meia hora que você recebia a ligação de volta, e a primeira coisa que eu ouvi do meu pai era a frase marcante na minha vida: fala logo porque é caro. Então eu disse: oi pai, tchau, porque era muito caro. E aí eu fiquei ali, naquele dia. Por isso que eu digo para vocês, ninguém pode nos separar do amor de Deus. O diabo não vai arrebatar vocês da mão de Jesus, não vai. Não vai, porque eu sei, eu passei pela experiência. Eu sei o que as orações dos meus pais prevaleceram. Eu sei que a oração da minha mãe prevaleceu. Porque naquele dia que eu estava ali na fossa, querendo vir para cá, e dizendo assim: Deus, eu daria tudo para pegar esse avião e ir embora daqui. Foi ali que eu olhei a Bíblia da minha mãe em cima. Quando eu peguei aquela Bíblia, o Espírito Santo falou comigo. E ele disse: eu não trouxe você aqui para isto. E ele foi me dizendo exatamente as coisas que ele iria fazer comigo. E daquele dia em diante, nunca mais eu fui o mesmo. Por causa do Espírito Santo. Ele me selou com o amor dele. Mesmo que eu não tenha sido fiel, a palavra de Deus foi real na minha vida. Mesmo quando eu fui infiel, Ele permaneceu fiel comigo. E não permitiu que o mundo me tragasse, mas Ele honrou meus pais, as orações da minha mãe, a profecia que ela deu na minha vida. Deus me tirou dali. Ainda me deu uma mulher linda para eu casar, porque eu namorava com uma que era drogada. Era uma verdadeira droga, na expressão, porque ela tentou me drogar o tempo inteiro e não conseguiu, porque o Senhor não permitiu. Estava selado com o amor de Deus e com a proteção de Deus. Por isso eu quero dizer para vocês, queridos, que mesmo que você pense que você vai, o Senhor tem outros pensamentos para você. Os pensamentos de Deus para você não é pensamento de morte, mas um pensamento de vida. E Ele tem um compromisso com a palavra dEle, e a palavra dEle diz que Ele vai abençoar essa geração, e essa geração será abençoada por causa da fidelidade dEle. Então preparem-se, porque vocês vão viver os dias de maior glória na vida de vocês. E vocês adultos também. Não pensem que vocês vão ficar de fora. Ah, mas eu com essa idade toda... Sim, vai. Vai sim. Então nós dissemos que o reino de Deus é marcado por esses momentos, dessa caminhada. Mas o Espírito Santo, Ele faz o que o salmista diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ah, como foi lindo e gostoso você entender a revelação, que antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, Deus já tinha planos para você. Bem-aventurado é o varão ou a mulher que entende essa revelação, porque você só vai encontrar a realização da tua vida quando você se encontrar com os planos de Deus para ela.
E o Espírito Santo está aí para te revelar os planos de Deus. E os planos de Deus são mais altos do que os planos do mundo. E os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E as provisões de Deus são muito maiores em riqueza e glória do que qualquer fama que esse mundo possa trazer para você. Amém? Então, não queiram ser influenciadores de mídia, mas queiram ser evangelistas para Deus. O que aconteceria, então, se você está num caminho e alguma coisa te prende, o que acontece? Como é que você chama? Miqueias, eu estou precisando de um profeta aqui, vem cá. Me ajuda aqui nessa ilustração. Pode vir rápido, papai. Ok, vamos supor que o Miqueias está no caminho da perfeição. Ele está indo naquela direção. Mas agora alguma coisa segura aqui. Tenta. Vai. O que está acontecendo com ele? Ele está parado? Ele vai alcançar? O que é preciso para ele poder chegar lá? Obrigado, querido. Esse soltar, deixar livre, a Bíblia chama de perdão. Nessa caminhada que nós estaremos seguindo juntos, o perdão é fundamental e precisa ser praticado. É por isso que nós não experimentamos as coisas mais profundas de Deus, porque nós não praticamos. Nós não experimentamos, porque veja bem, se uma instrução me é dada de subir esse degrau para poder respirar melhor, então eu posso dizer, eu vou subir esse degrau para respirar melhor 10 vezes, nada vai acontecer. Só vai acontecer quando eu fazer isso aqui. Aí eu começo a sentir o ar entrar com mais facilidade. Por quê? Porque eu obedeci aquilo que foi instruído. Eu digo para vocês, a Bíblia, ela tem instruções poderosíssimas, mas se você e eu não tomarmos a providência de fazermos o que ela instrui, você nunca vai alcançar a experiência real de vida. Por isso nós vamos começar a mudar a atmosfera dos cultos desta igreja. Nós vamos começar a orar uns pelos outros, nós vamos começar a impor mãos, nós vamos começar a profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Domingo que vem eu vou falar sobre 3 ministérios gloriosos que Deus vai nos dar aqui, e vocês vão ver o que vai acontecer. Nós vamos ver nossos jovens profetizando, nós vamos ver nossas crianças profetizando, nós vamos ver o poder do Espírito Santo, nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Nós não vamos nos esquecer que os dons do Espírito Santo é aquilo que vai construir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então tem muita coisa boa que nós iremos experimentar durante esse ano. Tem uma equipe de pastores maravilhosos que Deus está levantando, são mestres, e nós vamos agora permitir que a unção de mestre de nosso Senhor Jesus Cristo flua através das bocas desses pastores, e vocês serão abençoadíssimos por Deus, e vocês verão como Deus vai fazer coisas lindas na vida de vocês. Vai ser muito gostoso. Então, o caminho para o aperfeiçoamento inclui o desligamento do mal, a libertação daquilo que te escraviza, para que nós possamos continuar, prosseguir em conhecer o Senhor, como a palavra de Deus diz, e desse conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós podermos ser instrumentos vivos da sua glória e poder. Aleluia! O perdão, segundo o conceito mais amplo das pessoas, olha como é que as pessoas pensam de perdão, está mais ligado ao sentimento do que ao discernimento espiritual.
Por isso, quando se fala em perdoar uma pessoa ofendida, não tem nenhum desejo, quando se fala em perdoar, a pessoa ofendida não demonstra nenhum desejo de liberar perdão. Por quê? Porque ela está decidindo-se segundo a dor que tem e segundo o sentimento que possui. Ela não tem discernimento espiritual, e se ela não tiver discernimento espiritual, ela não vai conseguir liberar perdão. Então veja, para a pessoa ofensora, isso acontece porque a pessoa ofendida vê com os olhos na ofensa, sente a ofensa, o mal que lhe causou essa ofensa, e por isso ela não deseja nenhuma aproximação daquela pessoa que a ofendeu, porque ela é inimiga. E eu vou lhes dizer uma coisa: as pessoas que mais nos ferem com ofensas são as que nós amamos mais e que estão mais próximas de nós. E então aquele amor que nós tínhamos se torna como um ódio. E nós ficamos amarrados e presos nisso. E então o inimigo toma as nossas mentes e cria um turbilhão de coisas na sua mente, não permitindo que você veja as verdades divinas. E você fica num círculo. A pessoa às vezes nem está mais pensando em você, ela já está numa outra vida, mas toda vida que você pensa nela, você vai para o banheiro e quer vomitar. E ao invés de perdoar, ela começa a sentir um desejo de vingança. A pessoa tem que pagar pelo que ela fez. Isso não vai ficar assim, não. Isso é alimentado muito na nossa alma com os filmes que a gente vê. Você já assistiu um filme, começa o cara apanhando, aí mata a esposa dele, mata o filho dele, e aí ele fica com ele está ali baleado, com 5 balas na cabeça, não sei como é que sobrevive. Aí ele olha assim, vê Jesus, aquela morte, depois ele pega, aí ele começa a treinar. Daqui a pouco você começa a torcer, sabe? Porque ele vai encontrar agora aqueles que mataram ali, e você vai torcendo, você vai o quê? Você vai dizendo, é isso mesmo, você gosta quando ele mata tudinho. Aí o filme termina, ele matando tudinho e indo embora. E você, aconteceu nada. Você simplesmente foi alimentado com ódio e nem sabe. Então, o perdão é fundamental, queridos, na visão bíblica, para que nós possamos viver uma vida de liberdade. E eu quero bem rapidinho lhe dizer 3 coisas hoje à noite. E eu quero ser bem rápido porque nós temos aqui uma parte muito especial que nós queremos fazer hoje à noite, e nós irmos para a nossa casa cheios da glória de Deus. E acima de tudo, vocês vão sair por aquela porta ali dizendo assim: nós estamos num caminho irreversível. Vai todo mundo. 3 coisas. Primeiro, em poucas palavras eu vou falar para vocês o que é o perdão, por que perdoar e quais são os benefícios que o perdão nos traz em nossa vida. Bem rapidinho. Hoje não é para a gente estudar isso a fundo, é apenas para dizer para vocês que o perdão é muito importante, porque há ministérios nesta igreja que agora estão sendo formados e estão sendo trabalhados para trabalhar essas áreas na vida de vocês, para que haja libertação plena. Senão você fica preso. E preso não vai muito longe. Nós queremos liberdade, amém? Liberdade. O que é o perdão? Irmãos, primeira coisa o perdão é fundamental para uma vida espiritual saudável. Deus me deu uma coisa assim muito gostosa. Eu não tenho orgulho de dizer isso, não. Eu falo isso com muita gratidão ao Senhor. Eu não consigo ter raiva de ninguém.
A pessoa pode me fazer uma coisa muito mal aqui, e 5 minutos eu a perdoo e vivo com ela como se nada existisse. Eu sou assim, graças a Deus. Eu não guardo coisas. Nunca. Eu creio que é um dom que o Senhor me deu. E eu amo esse dom dele. Eu não consigo ter raiva das pessoas. Muito pelo contrário. Quando uma pessoa me faz um mal, eu fico pensando na pessoa, de como ela pode ser liberta daquilo, porque ela não vai fazer aquilo, porque ela fez aquilo, porque me odeia. Ela fez aquilo, porque alguma coisa está por trás disso, e eu vou mostrar para vocês hoje à noite. Então, o perdão é fundamental, ele está incluso, ele é tão importante, que Jesus Cristo incluiu na oração sacerdotal, que ele ensinou aos seus discípulos. Veja, a oração sacerdotal de Jesus, ela é uma oração, irmãos, que apresenta fundamentos do reino poderosíssimo. A pessoa diz assim, diz assim, você vai rezar isso aí? Não, não é uma reza. Isso aqui é para ser feito todo dia. Todos os dias eu faço oração, todos os dias. E é a primeira oração do meu dia. Não é uma reza. É porque eu entendi a profundidade disso aqui e a necessidade disso aqui, porque se Jesus disse assim, é para se fazer. Ele disse, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então veja, são coisas importantes, santifica teu nome, venha teu reino, e ele diz assim, faça a sua tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quem é que sai de casa sem tomar café? E quem é que vai viver uma vida saudável sem um pão nosso de cada dia? Escute, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Vejam, vocês estão vendo? Então, olha aqui. E não nos deixe cair em tentação, ou seja, porque é uma vírgula que tem aqui, ponto e vírgula. Tudo que vem depois está expressando essa verdade de Jesus. Ele diz, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E aí então, ele explica por quê. Ele diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, então também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Olha a ligação que existe nisso. E ele diz mais, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, veja que isso é muito importante. Existe uma ligação. Nós cantamos hoje aqui o perdão de Jesus. Você sabe o que Jesus fez? Ele veio, ele morreu na cruz, e sabe o que ele fez? Ele te deixou ir livre. Eu sou livre para dançar, eu sou livre para cantar. Não é assim? O corinho diz, não é isso aí não, porque eu não estou lembrado, mas é mais ou menos aí. Eu danço, não é lá bonito, mas danço. É uma boa dançar de alegria na casa do Senhor. Eu gosto. Por mim, vocês viriam aqui e dançariam. Eu gosto da irmã Marlene. Ela não está hoje aqui, né? Mas eu gosto dela. De vez em quando aí o Senhor toma ela aí e ela sai. Eu quase que vou atrás dela. É uma benção, irmãos. Porque ela está cheia da glória de Deus, ela não está preocupada quem está olhando, quem não está, ela está dizendo, Senhor, eu posso dançar, eu estou livre. Uma mulher que era escrava, uma mulher que viveu em religiões aí ocultas, e o Senhor a libertou dali, tirou daquele lugar, e hoje ela serve a Jesus. Ela tem gratidão a Deus por tudo que Deus fez na vida dela. Então, perdoar é fundamental. O significado de perdoar, a palavra afieme significa e expressa uma ideia de deixar ir livre. Escute, diga comigo, deixar ir livre, não ficar pensando.
não ficar se condoendo. Mas se nós não entendermos aqui algumas coisas, nós não vamos poder fazer isso, porque os teus sentimentos contra aquela pessoa já demonstram que você está amarrado por um espírito também. E se você não se libertar desse espírito, você não vai poder liberar o perdão para o outro. E se você não liberar o perdão para o outro, você fica parado. Porque isso dá uma legalidade espiritual para que os outros venham e façam as mesmas coisas com você, com que você faz para os outros. Isso é normal, são leis dinâmicas do reino de Deus, porque com a mesma medida que você medir os outros, você será também medido. Então nós precisamos do Espírito Santo para não julgarmos, porque os julgamentos, eles abrem espaços para que o inimigo use pessoas na tua vida para fazer com você o que eles quiserem, e você não vai poder se defender disso, e não vai ter, por quê? Porque você está preso a um engano, você está amarrado nos teus sentimentos a uma pessoa, você não está dando ouvidos ao que o Espírito está dizendo. Então se liberte disso, perdoe as ofensas, em nome de Jesus. Perdoar é um ato de libertar uma pessoa da opressão da outra. Estou dizendo para vocês, olha, se nós vamos no livro de Romanos capítulo 7, versículo 13 a 23, eu vou ler bem rápido, por causa do tempo, mas preste atenção nessa leitura. Ele diz assim: por acaso o bem se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, diga, o pecado. Eu quero mostrar para vocês, e eu bato nessa tecla com vocês, porque o Espírito de Deus há de nos revelar, Ele vai iluminar a mente de vocês, para vocês entenderem o que é isto. Porque se nós não entendermos o pecado segundo a revelação de Deus, você não vai conseguir se libertar dele. Escute, mas o pecado, por meio de uma coisa boa, ou seja, pela palavra de Deus, amém? Por meio de uma coisa boa, pela lei de Deus, causou-me a morte. Escute, só algo vivo e que tem vida em si pode causar alguma coisa no outro. Me causou a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Uma ação tua pode ser uma ação feia, uma ação pecaminosa, mas alguma coisa que se mostra maligno tem que ser espiritual. E o pecado se mostra maligno. Agora preste atenção, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Essa Bíblia que você tem aí na sua mão é espiritual. As leis e os mandamentos de Deus são espirituais. E ele diz assim: eu todavia sou carnal, veja, eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Neste caso, ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ainda tem pessoas que querem encontrar isso aqui. Mesmo você botando os olhos aqui, mesmo você lendo a Bíblia dizendo para você, não é você que está fazendo isso, mas o pecado que está dominando a tua vida te faz fazer isso, a gente ainda diz, não, é ele. Essa pessoa é nojenta, pastor. Essa pessoa nunca deveria estar nessa igreja. Essa pessoa nunca devia servir ceia. Essa pessoa nunca deveria cantar no coral. Nós ignoramos isto. Olha só, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum.
Por isso que esse teu corpo não vai para o céu. Glória a Deus que o meu não vai para o céu, porque eu quero um mais bonito, lá na frente. Esse aqui só tem dor, o outro nem dor de dente vai ter. Então eu prefiro o outro. Por isso que nossos corpos não vão para o céu, nossos corpos vão ser sepultados, porque está corrompido. E neste corpo corrompido, você está fazendo alguma coisa muito importante para a tua vida. Você está semeando a semente de vida. É esta semente de vida que lá na frente, com voz de grande trovão, vai dizer: ressuscite! E você vai ressuscitar. E você terá dele, do Senhor Jesus, que é a tua ressurreição, o teu corpo glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém, não o efetuá-lo. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, este faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. E aí nesta lei você vai ver então por que Jesus disse: peça a Deus para libertar você. E Deus atrelou isto a isto. Tem uma parábola do homem que devia, vocês leram já a palavra do homem que devia, que foi ao seu mestre, pediu perdão e ele perdoou, e depois ele foi cobrar os outros daquilo que deviam a ele, e depois aqueles que foram para o mestre disseram: tem piedade de nós, porque aquele homem que tu perdoaste está nos cobrando até o último centavo que nós devemos para ele. Ele chama aquele moço de volta e diz assim: eu te perdoei, por que você não perdoou eles? Então, porque você não perdoou, você vai para a prisão e você vai pagar tudo, até o último centavo para mim. Vocês estão entendendo a lei? Perdoar, meus queridos, é um ato de uma ação de benevolência. Ela expressa o grande amor de Deus, ela expressa o carinho de Deus, enquanto que o julgamento e o ódio expressa o próprio diabo. Então as pessoas não enxergam o domínio do pecado. E por isso, elas são escravas do pecado. E aí, quando o pecado está ligado a elas, você é ofendido. As pessoas se levantam contra você, mente. É um verdadeiro bullying. É bullying atrás de bullying. Você é isso, você é aquilo, você não presta, você é assim, você não é. Então, quando você começa a entender a visão espiritual que Deus te dá, você vê o Espírito por trás da ação. E você tem, ao invés de ódio da pessoa, você tem compaixão e você diz: Pai, ela não foi feita para isso. Eu perdoo o ato que ela está fazendo contra mim. E eu te peço, ó Deus, que agora, nesse momento, o Senhor a perdoe dessa ação. Eu não levo isso em consideração, porque está escrito na tua palavra: tendes a mesma mente de Cristo. Porque quando foi injuriado, ele não injuriou. Quando mentiram e dizendo todo mal contra ele, ele não abriu a sua boca. Quando ele foi traído, ele não traiu e nem nos abandonou. E quando ele foi injustiçado, ele não deixou e abandonou a justiça do Pai em sua vida. Ele morreu pelo pecador, para que o justo pudesse morrer pelo injusto, a fim de que a justiça pudesse prevalecer em minha vida, em tua vida, para a glória de Deus. Então, o perdoar é isto, é deixar a pessoa livre. E quando você deixa aquela pessoa livre, você também se torna livre
das coisas que o inimigo tem contra a tua vida, Deus te perdoa também. Meus irmãos em Cristo, o perdão é uma coisa muito, 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 muito necessária e precisa ser visto da forma correta. Não é o teu sentimento, eu garanto para você, não deixe o diabo destruir tua família mais, não deixe o diabo destruir teu filho, não, por causa do teu sentimento de mágoa, porque você ouviu alguma coisa dura, porque você ouviu um desprezo, porque você sentiu uma coisa, não, hoje deixa isso aqui, vem para o altar de Deus e lança essa ansiedade dentro do Senhor. Põe aqui, vai para casa, liga para a pessoa, pede perdão a ela. Ah, mas foi ela que me ofendeu. Eu disse, não, você liga para perdoá-la. Eu te perdoo. Eu tive uma experiência muito interessante nos Estados Unidos. Eu estava pregando numa determinada igreja, e era uma igreja muito especial. Uma igreja, irmãos, onde as pessoas viam anjos, né? E durante os cultos havia muita visão de Deus. E a gente ficava ali, era encantado. Aí, antes da pregação, chegaram umas 5 pessoas no gabinete do pastor e disseram que já tinham conversado com alguns anjos, já tinham visto algumas coisas. Eu disse, eu não vou pregar não. Eu vou pregar o quê? Eu nunca vi anjo, eles viram os anjos, vou falar o quê para eles? Se eles já sabem muito mais do que eu. Então eu vou dar meu testemunho. Porque é a única coisa que eu posso fazer aqui, porque tem muita sabedoria nesse lugar. São experiências gloriosas. Então eu fui, estava lá cantando, e uma pessoa sobe lá, e eles entregavam visões, eles entregavam coisas, e eu disse, calado. Aí Deus disse assim, quando você levantar, diga para eles que voltem à essência do meu evangelho. Eu disse, mas o que é isso? Eu vou falar. Eu disse, voltem à essência do evangelho. Foi isso que Deus mandou dizer para vocês. O que é isso? Voltem às raízes. Ame. Teu vizinho, você já foi lá? Você já chamou o teu vizinho para vir à igreja? Você viu se ele está necessitado de alguma coisa? Ou vocês estão tão encantados com o que está acontecendo aqui dentro, que vocês esqueceram que alguém está sofrendo ali fora? E ali foi Deus falando com eles. Terminou aquele momento de pregação, as pessoas vieram para a oração, e Deus foi dando palavras de conhecimento sobre as pessoas. E eu falei algumas para uma mulher que estava lá. E então essa mulher ficou ali. Depois de orar, e praticamente durou mais ou menos uma hora de oração, orando com aquelas pessoas, eu estava cansado. E aí eu cheguei num determinado lugar, e essa mulher disse assim, pastor, quero falar com você. Eu disse, pois não. Ela me levou até um outro cantinho assim, era um ginásio, e ela disse assim, eu quero saber por que você disse aquelas coisas para mim. Eu disse, bom, primeiro eu não lembro que eu falei com você. Não, o senhor orou por mim. Eu disse, eu não lembro. Você me disse umas coisas, eu quero saber por que você disse. Eu disse, eu não sei, moça, eu não lembro. Ela disse, eu estou inconformada. Eu falei, mas você quer saber o que Deus está me dizendo agora? Ela disse, sim, eu quero. Eu disse, você quer ficar com esse demônio ou você quer ficar livre do demônio que está com você? Ela olhou com 2 olhos regalados e falou, o que você está dizendo? Você está dizendo que eu tenho um demônio? Eu disse, sim, senhora. E o demônio que está em você não sai de você porque você não perdoa, porque você sabe que você tem uma dívida. Você tem uma dívida de amor com sua irmã e você tem uma dívida com seu marido. Ela falou assim, e o que o senhor queria que eu fizesse? O que você faria se você entrasse na tua casa e encontrasse o teu marido deitado tendo sexo com tua irmã? Eu tenho ódio dele. E eu digo, eu sei. Por isso que eu digo para você, ou você se livra desse demônio, ou você nunca vai perdoar sua irmã, você nunca vai perdoar seu marido, você vai perder sua casa. Agora a pergunta para você é essa, moça. Você quer continuar com esse demônio ou você quer ficar livre dele? Ela disse, eu quero ficar livre dele. Eu disse, então seja livre. E eu coloquei a mão sobre ela, e no nome de Jesus Cristo, ela deu 2 saltos assim, caiu rolando sobre as cadeiras. E quando ela se levantou, ela estava liberta. Sabe qual foi a primeira coisa que ela disse? Ela disse, pastor, eu estou nessa igreja há 1 ano, nunca ninguém me disse isso. Hoje eu descobri uma coisa, eu preciso perdoar minha irmã. Ela disse, eu vou sair daqui, vou direto para a casa da minha irmã, vou perdoá-la, e vou perdoar meu marido, e vou reconstituir o meu lar, em nome de Jesus.
Eu estou lhe dizendo que esses demônios estão aí. Esses demônios estão aprisionando vocês. Estão aprisionando áreas da sua vida. E ela não pôde enxergar que aquele demônio estava ali pela legalidade trazida pela sexualidade daquelas pessoas que eram ilícitas perante o Senhor. Mas quando ela foi liberta daquele gesto de ódio que ela tinha, ela foi capaz de ver o marido dela, ela foi capaz de ver a irmã dela, e ela entendeu que não eram eles, era aquele espírito imundo que estava fazendo tudo aquilo. E quando ela perdoou, o lar dela é restaurado. Vocês estão entendendo? Nós não podemos viver assim. Nós temos que nos munir de toda a arma espiritual, em nome de Jesus Cristo, e nós vamos fazer a obra de Deus segundo a revelação do Espírito Santo, e não segundo as nossas carnalidades, os nossos sentimentos. Por isso que eu digo para vocês, queridos, se vocês querem uma igreja abençoada, olhe para essa igreja e profetiza a bênção do crescimento dela. Profetiza, acordei alguns. Profetiza a bênção da igreja, profetize. Escutem, quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, o que ele via? Traidores, malfeitores, ele via prostitutas e prostitutos, ele via ladrões, mas ele não desistiu, porque quando ele subiu naquela cruz, ele via a glória que viria em cada um deles, pelo poder do Pai, trazendo aquelas pessoas de volta, possibilitando-as de serem cheias do Espírito Santo. Por isso que o ministério profético nessa igreja vai crescer, e ele vai existir, e ele vai cumprir sua tarefa. Nós profetizaremos o ano aceitável do Senhor, e nós haveremos de profetizar: esta igreja nasceu para a glória de Deus, e para a glória de Deus ela será. E ela não é uma igreja ruim, ela não é uma igreja suja, ela não é uma igreja disso ou aquilo, ela é uma igreja santa, separada por Deus para a glória de Deus. E assim será para a glória de Deus. Será assim, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Qual é o benefício? O perdão nos livra do mal. Do mal que está em nós. O irmãozinho estava no Largo do Rosário. Era verão, passou uma moça de shorts. E ele foi assim. Aí virou-se para o outro: eita, esse verão vou ter que pedir muito perdão a Deus. Nós temos que mudar de mente. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que vocês experimentem refrigérios da presença do trono de Deus. Jesus Cristo está voltando. E nós precisamos estar atentos. É tempo de pregarmos o Evangelho e vivermos para a glória dEle. E eu quero concluir essa mensagem dizendo para vocês que o perdão libera a pessoa para prosseguir rumo à imagem de Cristo. Se não houver perdão, nós estaremos amarrados. Mas se houver perdão, estaremos livres para alcançar a nossa promessa, o nosso alvo supremo, a estatura de Cristo. O perdão é uma ação praticada por quem tem discernimento espiritual, que conduz a pessoa a ser liberta de suas dívidas espirituais, e essa pessoa possa correr sua vida livremente e dizer: Deus me ama. Portanto, nós vamos precisar de lutar muito nessa caminhada. Nós temos um ministério de libertação que vai funcionar nesse lugar. Não fiquem envergonhados de procurá-los. Nós talvez teremos cultos aqui dedicados somente para isso. Vai queimar todo o espírito do diabo que tiver. Tem pessoas que dizem assim, olha como eu vou encerrar dizendo essa ilustraçãozinha. Ele é tão humilde, né?
ele faz uma boa ação, todo mundo cumprimenta, diz, rapaz, que coisa maravilhosa que você fez. Aí o que é que ele faz? Ele todo inchado, né? Parece um pavão. Isso não fui eu, foi o Espírito Santo em mim. Não é todos que dizem assim. Não é todos. É realmente o Espírito Santo. A gente diz assim, não, foi o Espírito Santo que me usou. Não é verdade? Foi o Espírito Santo que fez isso através de mim. Mas quando ele está lá na frente da pornografia, se masturbando, deixando sua esposa na cama, abrindo a porta para o diabo entrar e tomar os filhos dele, ele não quer aceitar que é um espírito imundo que está ali. Então é por esse espírito que você está fazendo isso. E o perdão te liberta disto. Então, se uma esposa está aqui hoje, está com o seu lar sendo destruído, porque você não perdoa o teu marido, porque ele viu pornografia, entenda que teu marido precisa do teu perdão. E entenda que é esse espírito de pornografia que precisa sair da tua casa e não teu marido. Porque você é uma vencedora. Você é uma mulher de Deus. Seu marido é um homem de Deus. Veja seu marido um homem de Deus, ore por ele, abençoe a vida dele e veja se Jesus não vai restaurar a sua casa. Por isso eu estou dizendo para vocês, os conceitos de religiosidade têm amarrado o povo de Deus, têm quebrado as igrejas do Senhor Jesus Cristo, mas Deus já amarrou aquele espírito no domingo passado, ou não amarrou? Quando trouxe aquele grupo teatral, e o que Deus fez aqui? Vocês vieram aqui à frente, Deus já destruiu isso aí, esse espírito de religiosidade. É por isso que você está vendo essa atmosfera de glória, é por isso que você já está vendo essa atmosfera de dança, de alegria no Senhor. Sabe por quê? Porque nós não estamos ainda no lugar que deveríamos estar, mas nós sabemos para onde vamos. Nós não estamos ainda santificados na plenitude, mas seremos. Eu digo para vocês uma coisa, não deixem que os seus pecados e a acusação satânica o afaste de Deus, mas entenda e olha que as manifestações de pecado que ainda existem na tua vida te dizem que você não está completo em Cristo. Vá para Ele e busque a Ele o perdão dEle, porque Ele vai te livrar para você ser completo. Por isso eu digo para vocês, nós não estamos condenados mais, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, vamos viver as promessas de Deus, vamos vivê-las de forma prática, de gloriosa, perdoando uns aos outros, amando uns aos outros, e nós vamos ver o que Deus vai fazer neste lugar. Eu espero, um dia eu vou ver uma fila daqui até o centro da cidade de carros indo para cá. Um dia Deus vai fazer isso aqui. Um dia eu vou ver ambulâncias vindo aqui para trazer alguém que está enfermo para ser curado, porque há um Deus naquele lugar que cura. Há um Deus que faz milagres e prodígios, e isso só é possível pelas nossas mãos, por nós. Mas enquanto nossas bocas e mentes estiverem tão ocupadas em ofender uns aos outros, o Espírito Santo estará tão ocupado em perdoar e sarar e confortar as ofensas que cada um está dizendo uns para os outros. O pastor canadense disse, apesar de mim, ele escreveu um livro. E um outro pastor canadense que eu nunca mais esqueci o nome dele, mas não esqueci a mensagem dele, que marcou minha vida. Ele diz assim, quando Caim matou Abel, Deus marcou Caim com uma perna manca. E ele disse, você nunca vai ter um lugar que você vai dizer que é tua casa, é teu lar. Você não terá descanso. Caim olhou para Deus e disse, tem misericórdia, me mata, mas não me deixa assim. Deus disse, não, você matou o seu irmão, é assim que será. E aquele pastor chamou a atenção dos irmãos naquele dia. Ele disse, cuidado, porque a mesma ação de Deus é para aqueles que matam seus irmãos com a língua. Nunca encontrarão uma igreja que ele chame sua. Nunca. Vai pular de igreja em igreja, mas nunca se adaptará. Sabe por quê? Porque o problema não está nas pessoas, o problema está na língua dele, no coração dele e como ele vê as pessoas.
Então, aonde ele for, ele vai encontrar pessoas imperfeitas. E aonde ele for, ele vai fazer a mesma obra. Até que um dia, ele encontre uma pessoa no Senhor que o perdoe. Aí ele vai ficar livre. Vocês entenderam? Vamos marchar? Vamos adiante? Duas coisas vão ser necessárias. Primeiro, que vocês mantenham o fogo, como está aqui. Terças-feiras tem que estar cheio. Sábado tem que estar cheio, jovens. Domingo, sexta, agora dia de vigília, tem que estar cheio. Nós temos que profetizar, nós temos que nos levantar, nós temos que clamar, pedir a Deus por dons. Então, mantenham o fogo aceso. Amém? E a segunda coisa, obedeçam os seus pastores. E sigam os seus pastores, para que vocês possam receber o quê? O ministério que eles têm para vocês. Deus abençoe e a paz do Senhor para todos.